o Papo Mil trazendo informações importantes para você que nos assiste, principalmente quando o assunto é saúde. Hoje nós estamos recebendo a enfermeira e também diretora responsável pelo setor de vigilância em saúde, Tatiane Bianchi, que traz informações sobre a dengue. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Fabrício. Tatiana, conta para nós o que é a dengue, como a dengue tem se desenvolvido aqui na nossa região. Então, Fabrício, a dengue é uma arbovirose, né? E ela traz alguns sinais e sintomas e ela se desenvolve a partir de água parada. Água parada e acumulada em vários locais. E a gente tem uma incidência aqui na nossa região, não só no município, mas em toda a região. E aí um fato muito importante, o estado de Minas decretou estado de emergência, né, devido à situação da dengue no estado. Então estamos todos em alerta em relação à dengue. E aí o que é a dengue, né? A dengue é uma doença, uma arbovirose, como eu disse, causada pelo Aedes aegypti, que é um mosquito predominantemente urbano. Então a gente só encontra o Aedes na zona urbana. E aí a gente vive esse cenário devido ao período que a gente está vivendo, né? O período de chuvas, chove bastante, tem bastante sol, calor, é um ambiente propício para a proliferação do Aedes. Entendi. Quando a gente fala que a doença ela é causada, ela é uma arbovirose, quer dizer que o nosso grande inimigo é o mosquito. Para a população ficar atenta que o grande causador da doença, na verdade, é a possibilidade do mosquito se desenvolver. Exatamente, Fabrício. Quando a gente fala em arbovirose, é que existe um vetor que transmite essa doença. Então, no caso da dengue é o Aedes, no caso, né, de outras doenças da febre amarela, a gente tem o Albopictus. Então, são vários tipos de insetos que podem trazer algum tipo de doença para o ser humano. E pode causar a morte. A dengue é capaz de causar a morte. Exatamente. A dengue é uma doença que pode levar à morte, né, nas suas formas graves. E é um fato assim, muito preocupante, que a gente não quer que aconteça, e a gente já tem esses números na região. A gente já tem confirmado no município de Monte Belo um óbito, né, por dengue, e no município de Arceburgo a gente já tem um óbito confirmado pela Secretaria de Estado. Quais são os sinais e sintomas que a pessoa precisa ficar atenta? O que ela vai sentir? Então, a população tem que estar alerta aos sinais e sintomas que são febre alta e persistente. Então, é aquela febre que toma o antitérmico e ela persiste depois do período de ação do medicamento, né? Ela volta sempre alta e persistente. Dores pelo corpo, dores nas articulações, então doem as juntas todas. Dor de cabeça forte, com pressão no olho, né? Com a dor atrás do olho, que geralmente a gente fala. Manchas vermelhas pelo corpo, vermelhas, arroxeadas pelo corpo. Um fato também que acontece é prurido, né? Coceira. Às vezes essas manchas vêm também associadas a muita coceira pelo corpo. Pode ter náusea, pode ter vômito também. Então são sintomas que estão todos associados. Entendi. Como que esse paciente, esse cliente que está passando por esses sinais e sintomas que você acabou de trazer agora, como que ele pode procurar um atendimento médico? Então, ele deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, né, o seu PSF, para atendimento médico, né, para uma avaliação e conduta médica. Tatiane, nós sabemos da importância das ações envolvendo a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, e é importante que a nossa comunidade receba um agente de combate a endemias em suas casas, assim como um agente comunitário de saúde. Como que a gente pode orientar a nossa população a ter os cuidados para evitar que nós tenhamos aí o desenvolvimento e a proliferação desse vetor? Então, o primeiro alerta que a gente faz para a população é receber o agente de endemias em casa, né? Porque o agente ele vai fazer toda a verificação dessa residência, vai dar todas as orientações pertinentes à dengue, né? Se a pessoa tem alguma dúvida, ele vai esclarecer ali no momento. Então, é muito importante o recebimento desse, né, agente de endemias na residência. E quando a gente enfrenta um problema muito grande, que são as residências fechadas, porque a gente sabe que Muzambique é uma cidade que é pequena, todo mundo trabalha fora, e o horário que o agente de endemias está trabalhando é um horário que muitas das pessoas também estão trabalhando. Então a gente encontra muita casa fechada. Então é importante a população, minha casa está fechada no horário do serviço do agente, eu vou verificar a minha casa. Estou em dúvida, pode procurar o setor, pode ligar, pedir orientação,
a gente pode ir num outro horário para dar uma verificada, né? Porque a gente sempre tem muita dúvida em relação aos depósitos. Sim. Então, na verdade, nós temos as unidades básicas de saúde, né, os PSFs aqui no nosso município de Muzambinho, que estão engajados e envolvidos nessa causa, levando informações para toda a comunidade e principalmente preparando seus profissionais envolvidos na equipe para que possam capacitar a comunidade em geral. Mas é necessário que a comunidade esteja envolvida também nesse processo. Exatamente. Sem o apoio da população, a gente não consegue controlar a dengue, né? Porque a dengue, ela está dentro da residência, infelizmente, né? Às vezes você fala, mas a minha casa é limpinha, eu não tenho nenhum depósito, mas a casa do meu vizinho tem sujeira no quintal. Mas a gente fala, conversa com o seu vizinho, né? A gente tem a política da boa vizinhança, Sim. né? Você vai lá e pede alguma coisa pro vizinho, pede uma informação. Conversa com o seu vizinho, olha, o agente esteve na minha casa. Você não estava, dá uma olhada no seu quintal, ele me orientou, eu vi que tem um pote ali, vi que tem um balde, vi que a sua calha parece que não está escoando água. Dá uma verificada, porque junto a gente não, se a gente não estiver junto, a gente não consegue combater a dengue. E a secretaria também tem material de divulgação, tem panfleto, inclusive você está segurando um agora, tem cartaz. Fabrício, a gente tem os panfletos orientativos, né? Nesses panfletos a gente tem os sinais e sintomas e tem alguns dos reservatórios que são os mais comuns que a gente encontra dentro das residências, né? E aí, por curiosidade, vou falar alguns aqui para deixar a população em alerta. Um local que é dentro da residência, que a gente não tem o hábito de verificar, é atrás da geladeira. Entendi. É um depósito que sempre pode ter água, então é importante uma vez na semana, não é muito tempo. Tem até a campanha do Ministério que é 10 minutinhos na semana, né? 10 minutos você olha toda a sua casa, o entorno da sua casa e dentro da sua residência. Então puxa a geladeira uma vez por semana, verifica se não tem água no reservatório, elimina aquela água, lava o reservatório, seca e coloca novamente. Quem tem ar-condicionado também tem reservatório de água. Um local assim que a gente nem imagina que possa ter é o reservatório do bebedouro d'água. Aqueles bebedouros que tem a pingadeira, fica água acumulada e a gente esquece de retirar aquela água, fazer a lavagem e retornar o reservatório para o local. Pote de animais, né, de água para os animais é muito importante. Fazer a troca de água e fazer a lavagem desse pote com água e sabão e colocar uma água limpa e fresca. Por quê? Tem uma curiosidade que eu acho que é importante a gente falar. A dengue ela é transmitida pelo Aedes, pela fêmea do Aedes. Ela precisa do sangue humano para maturar os ovos. E a gente fala que o mosquito ele é muito esperto. A fêmea ela não faz a postura dos ovos por cima da água, ela faz na beirada do reservatório. Porque ela espera um momento que vai ter a água para esse ovo cair na água, maturar e, né, fazer todo o ciclo. E o ciclo é muito rápido, é uma semana. 7 dias a gente já tem mosquito né, percorrendo por dentro da residência. E quando o mosquito já está na fase de voar, ele vai esconder dentro da residência, em locais escuros, então ele vai ficar atrás de cortina, debaixo do sofá, né, debaixo da cama. E o período que ele mais está ativo é o período do início da manhã e final da tarde. Então a gente tem que eliminar esses reservatórios, eliminar as larvas, porque a gente combater só o mosquito alado como dizem, enxugar gelo, a gente não consegue eliminar todo o ciclo. E essa é uma informação muito importante, porque a maioria de nós temos os nossos animais de estimação, né? Os nossos animais domésticos, e essa dica de fazer a lavagem, principalmente aonde ele faz o uso da água, traz aí uma necessidade de fazer uma higienização, fazer a troca da água, mas também a higienização dessas vasilhas, desses utensílios. Exatamente. Tati, muitas vezes a gente vê essa movimentação da prefeitura, utilizando o fumacê, utilizando aquela bomba que faz através da aeração, lançando aí o produto químico, mas esse produto químico ele está envolto num contexto para o alado, né? Para o mosquito que está na fase em que ele está voando. Não é a mesma resposta para aqueles que estão ainda na fase de larva. Nesse sentido, o que a nossa comunidade precisa saber? Então, a população precisa saber que a gente faz, a gente chama de bloqueio fumacê, quando a gente encontra algum caso positivo. Então, a gente vai fazer a eliminação dos mosquitos alados nessa região para evitar que algum mosquito pique a pessoa que está contaminada e pique outras pessoas, né, e dissemine. Então, o fumacê é para o combate do mosquito alado. A questão das larvas, né, dos reservatórios é um outro tipo de tratamento químico. E aí a gente tem que entender que todo produto químico existe o risco e o benefício, né? A gente sabe do risco cumulativo.
se usar demais, a população, né, pode sofrer no futuro. Então a gente evita ao máximo de se usar. Lógico que a gente está fazendo, né, da maneira mais ágil possível, da maneira mais efetiva possível que a gente consegue, mas a gente sabe que numa determinada área apareceu um paciente, apareceu 2, apareceu 3, eu não posso fazer essa borrifação, né, desse aerosol todos os dias. Né? Existe esse risco. Então é importante a participação da população em combate às larvas, né, nessa fase de eliminar os focos, para a gente não ter a proliferação. É muito importante envolver a comunidade, porque muitas vezes a comunidade pode acreditar que só o serviço público, fazendo esse processo de fumacê, tendo o agente de combate a endemias para fazer as visitas e para fazer aí esse assessoramento para as comunidades e principalmente o agente comunitário de saúde levando informações, só isso não é suficiente. Se eles estiverem preparados e a prefeitura estiver fazendo todo esse processo de fumacê, mas se você não se envolver, não tirar um tempinho para fazer essa inspeção, não tirar 10 minutos ao longo da semana para verificar se existe algum utensílio, se depois de algum período de chuva, se existia algum reservatório que poderia ali garantir a proliferação desse inseto e principalmente o desenvolvimento da larva, nós não teremos aí um resultado positivo. Exatamente, Fabrício. Se a gente não tiver envolvimento da população junto com, né, o serviço de saúde, a gente não vai conseguir obter um resultado satisfatório. Né? E a nossa preocupação é sim com a população, mas sozinho, né, a gente não consegue, infelizmente. Então, na verdade, o combate à dengue é um combate em conjunto de todos, de toda a comunidade, o serviço público, o serviço de saúde, para que a gente consiga então aí alcançar um resultado que possa ser favorável para todos nós. Exatamente. Se a gente não tiver essa participação, o resultado, infelizmente, é negativo, né, Fabrício? Porque só o serviço de saúde ele não dá conta. A gente tem que pensar, eu falo em números, o tamanho que é a cidade, o tamanho que é a nossa equipe técnica. A gente não pode ter, vamos ter 100 agentes, não tem como, né? Então a gente tem um número determinado de agentes, a cidade é grande. A gente está num período que é propício, então todo mundo, se cada um fizer um pouquinho, não é esforço para todos. Sim, então todo mundo vai trabalhar. Então a gente aproveita a oportunidade, você que está nos assistindo, terminou agora o nosso programa, dá uma passadinha lá, confere aí a vasilha do seu animal de estimação, faz uma verificação, uma inspeção rápida, observe se tem algum pratinho com água, se algum desses reservatórios que nós falamos agora há pouco, atrás da geladeira, no bebedouro, em recipientes que estão aí envolvidos com a questão do ar-condicionado, faz uma verificada, dá uma olhada e principalmente todo cuidado. A dengue pode matar, é um assunto grave, por isso que nós estamos aqui trazendo essas informações para vocês e mobilizando toda a comunidade para que juntos a gente consiga combater essa doença. Isso mesmo. E é muito importante também, Fabrício, a gente lembrar no envolvimento das crianças, né? Sim. Agora a gente está no período de retorno às aulas, né? Mas ainda agora vai ter uma paradinha para o carnaval. As crianças estão em casa, tá calor, a piscininha da criança, então verificar essa piscina, se tem alguma larva, elimina essa água, lava essa piscina ou faz um tratamento, né, com cloro. Colocar as crianças, elas se envolvem muito com isso e elas ajudam e alertam a gente, porque cai no esquecimento, infelizmente. Sim. Não, com certeza, as crianças têm um papel fundamental quando a gente fala de educação ambiental. Exatamente. E aqui falando de um assunto muito sensível que é a educação em saúde. Então associar a educação ambiental com a educação em saúde para a gente promover aí um indivíduo no futuro responsável e comprometido com as questões da sua cidade, do mundo do futuro. Com certeza, é muito importante. Eu quero agradecer você também, Tati, por trazer informações tão importantes, contar para nós como tem sido a rotina do município na busca por resultados positivos no combate à dengue e nós queremos você nos acompanhando e com saúde. Então, portanto, fique atento e cuide aí dos recipientes da sua casa. Até breve.